Fala pessoal, então, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre o equilíbrio ácido-base. Esse vai ser um equilíbrio que a gente vai começar a tratar com uma boa frequência nas próximas aulas e que a gente vai ir desmiuçando cada detalhe dele aos poucos, tá certo? Bom, uma primeira coisa que a gente tem que entender antes de começar a falar especificamente do equilíbrio ácido-base é sobre a teoria ácido-base, né, de Bronsted-Lowry, que é uma teoria que a gente usa para identificar justamente se uma espécie vai ser ácida ou vai agir como base, tá certo? Então, para esse químico aqui, o que seria um ácido? Um ácido seria toda espécie que é capaz de doar prótons H+. Ou seja, toda espécie que quando está ao reagir com uma certa espécie, consegue doar H+. Como a gente vai estar trabalhando aqui com ali sempre meio aquoso, então a gente vai usar, ou seja, uma espécie que é capaz de, em meio aquoso, doar prótons H+. Então, o que a gente faz? Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, HCl aqui, se eu colocar ele para reagir com a água, se você observar, o HCl tem um hidrogênio aqui, um próton. Ele pode doar esse próton para a água, tá certo? Ao doar esse próton para a água, o que a gente tem? A gente tem, vai gerar o H2O com mais um hidrogênio, vai se tornar o H3O+, e o HCl, que perdeu hidrogênio, vai virar apenas cloreto, Cl-, tá certo? Isso aqui em meio aquoso. Então, o que a gente observa? Que o HCl, como ele é capaz de doar o hidrogênio, ele vai estar agindo como ácido, tá certo? Ele vai ser um ácido. Então, isso que é a característica de uma espécie ácida, ela é capaz de doar o hidrogênio. Agora, a base, ela vai sofrer justamente o oposto. Se um ácido doa, a base vai receber. Ou seja, a base é a espécie capaz de receber prótons. Então, se você observar nessa reação aqui, a água está recebendo hidrogênio, recebendo um próton. Então, a água aqui age como base. Mas uma coisa muito importante nesse equilíbrio é o quê? Trata-se do chamado par conjugado. Ou seja, o que significa o par conjugado? Todo ácido vai possuir a sua base conjugada. Então, o que significa isso? Ou seja, se a gente tem um ácido, quem vai ser a sua base conjugada? Vai ser a sua espécie sem hidrogênio. Então, se a gente observar os produtos, a base conjugada do HCl vai ser quem? Vai ser o cloreto. Essa vai ser a base conjugada do ácido clorídrico. Agora o H3O+. Agora a gente for analisar para a base. O que a gente vai ter? Quem vai ser o ácido conjugado da base? Se a gente tem um ácido tem sua base conjugada, então a base também vai ter o seu ácido conjugado. Então, quem vai ser o ácido conjugado da base? Vai ser a própria espécie, só que com um hidrogênio a mais. Ou seja, aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem 3. Então, esse daqui é o ácido conjugado da base. Ou seja, então a gente tem esses pares conjugados, ou seja, HCl, Cl- e água e H3O+. Como que a gente representa, uma forma de representar esses pares conjugados? Isso foi a professora não falou, mas que ela pode vir a pedir em alguma questão, porque a gente já estudou isso em físico-química, tá certo? Isso aqui é basicamente uma revisão dos conceitos. Como que a gente representa? A gente apresenta assim. Primeiro a gente apresenta o ácido, ou seja, HCl. A gente vai apresentar agora barra. E agora a base conjugada do ácido. Quem é a base conjugada? É o cloreto. Cl-. Agora, para representar outras espécies, a gente vai colocar 2 barras. E a gente coloca o quê? A base. Quem é a base? Água. Barra. Ácido conjugado. H3O+. Essa é uma forma de representar, que também é parecido com a representação de pilhas, né? Também uma representação parecida, mas isso aqui é só por descargo de consciência, isso aqui provavelmente a gente não deve usar, tá certo? É só para você relembrar alguns conceitos. Um outro exemplo aqui de equilíbrio ácido-base que a gente pode fazer é amônia em água. O que a gente tem? Se a gente colocar essa reação para acontecer, o que a gente vai ter? A gente vai ter um equilíbrio que a gente vai ter o quê? NH3 está aqui. Esses hidrogênios aqui estão todos acoplados ao centro da molécula, que é o nitrogênio. Então, o NH3, ele até tem hidrogênio para doar, só que nesse caso, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que a água aqui em cima agiu como base. Só que embaixo, ela pode agir, nessa reação de baixo, ela pode agir também como ácido. Como? Ela pode doar um hidrogênio para NH3. O que vai acontecer isso? O que a gente vai ter? Então, a gente vai ter água agindo como ácido. A gente tem o NH3 agindo como base. Então, porque ela está recebendo o hidrogênio. Então, o que a gente vai ter? NH3 vai receber um hidrogênio, então a gente vai ter NH4+. A água vai perder o hidrogênio, então a gente vai ficar com
o H2O, a gente vai ficar com OH-. Percebe-se o quê? Nesse caso, a gente também vai ter os seus pares conjugados. Quem é o par conjugado da base? É a espécie com hidrogênio a mais. Então, hidrogênio a mais é o ácido conjugado, ou seja, o NH4+, o íon amônio. Agora, a gente tem a água, é o ácido, a base conjugada vai ser o OH-. Uma coisa muito importante que a gente tem aqui, que a gente também deve reparar, o quê? Se a gente reparar, na primeira reação, eu coloquei apenas uma seta. Apenas uma seta, que eu nem completei. Só que aqui eu coloquei uma seta de indo e voltando. Por que isso? Porque a gente tem que lembrar, a gente vai falar daqui a pouco das forças dos ácidos e bases. Que o que a gente tem? O HCl é o ácido clorídrico, que é um ácido muito forte. Consequentemente, ele possui um grau de ionização, que a gente chama de alfa, né? Aproximadamente 100%. O que isso faz? Isso faz com que para todo o ácido se ionize. Ou seja, ele vai se ionizar indo para H3 ou mais e cloreto. Enquanto o NH3, a amônia, é uma base fraca, tá certo? Uma base muito fraca. Então, ela tem um grau de dissociação muito pequeno. Com isso, quando a gente coloca em meio aquoso, ela tem a capacidade tanto de essa reação no sentido direto e no sentido indireto, no sentido inverso. Então, esse é um equilíbrio reversível. Então, isso aqui é um equilíbrio, é uma reação direta, simples, não reversível, enquanto isso aqui é um equilíbrio reversível, tá certo? São conceitos importantes. E aqui a observação que eu gostaria de destacar é que a água ela pode atuar tanto como ácido, tanto como base, dependendo do meio reacional. Ou seja, então a gente diz que ela é anfótera ou anfiprótica, tá certo? Essa é uma característica muito importante. Agora, qualquer dúvida é só deixar nos comentários, porque agora a gente vai falar do processo de autoionização. Autoionização trata-se do quê? Trata-se de uma reação de uma espécie com ela mesma, basicamente, com outra de mesma fórmula. Ou seja, reação de uma espécie com ela mesma, na qual ocorre doação de próton de uma para outra. Ou seja, existem duas espécies muito comuns que realizam esse processo, que são a água e a amônia. A água, ela pode reagir com ela mesma e, no equilíbrio, ela vai gerar o quê? Por exemplo, se eu quero considerar, por exemplo, uma espécie como ácida e outra como base. Se eu considerar essa água aqui como ácida, essa como base, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o ácido doa H+ para a base, tá certo? Então, a gente vai ter essa água aqui recebendo hidrogênio. Então, a gente vai ter H3O+, que recebeu hidrogênio, enquanto essa daqui perdeu hidrogênio. Então, se perder hidrogênio, vai ficar o quê? Apenas OH-. Então, isso que é a autoionização, ou seja, é a reação de uma espécie com ela mesma. Isso vai gerar o íon positivo e o íon negativo respectivo daquela molécula. Ou seja, a gente tem, por exemplo, se isso aqui doou, isso aqui é o ácido, enquanto isso daqui é a base. Quem é a base conjugada desse ácido aqui? É a espécie com hidrogênio a mais. Então, com hidrogênio a menos, perdão. Então, essa aqui é a base conjugada dessa água. Enquanto aqui o H3O+, e a água são outro par conjugado. Por quê? Quem é o par conjugado da base? É sempre a espécie com um hidrogênio a mais. Então, esse aqui é o meu ácido conjugado. É assim que a gente relaciona. O mesmo vale para amônia. Só que agora a gente vai colocar NH3 reagindo com NH3. Aí você pode perguntar, puxa, amônia? Pois é. A amônia, embora seja uma base muito fraca, ela também pode sofrer esse processo de autoionização. O que a gente vai ter? Vamos supor, por exemplo, que esse daqui é o nosso ácido e esse aqui é a nossa base. A gente vai ter um hidrogênio, vai vir para cá. Então, se NH3 recebendo hidrogênio, vai virar o que? O íon amônio, NH4+. Enquanto esse NH3 perdeu hidrogênio, vai virar a amina. Ou seja, NH2-, porque ela perdeu o hidrogênio. Então, se a gente reparar, a amônia também é capaz de reagir com ela mesma e gerar os respectivos íons positivos e negativos dela, tá certo? E destaque que eu gostaria de dar é que o íon H3O+, é um ácido mais forte do que a água, enquanto o íon OH- é uma base mais forte do que a água. Por que isso? A água, ela é uma espécie, como eu disse, é um anfiprótico. Ela pode se dissociar tanto em H3O+ e OH-. Então, os íons respectivos vão ser mais fortes, porque eles vão ser capazes mais de se desfazer, ou seja, de reagir com outra espécie e acabar gerando uma espécie mais estável, tá certo? O íon H3O+ vai ser muito mais capaz de perder esse hidrogênio e voltar para a água
do que o oposto, tá certo? Isso são características do meio reacional, tá certo? Então, existem essas definições que a gente vai usar mais pra frente quando a gente for falar de mapa ácido-base, na próxima parte, tá certo? Agora a gente vai falar sobre constante de autoionização da água. Que o que vai ser? A gente vai pegar a autoionização da água, como a gente vai estar trabalhando aqui na Quali, como eu disse anteriormente, equilíbrios do meio aquoso. Então a gente vai estar trabalhando sempre com esse equilíbrio aqui, a água reagindo com água, gerando H3 ou mais e OH menos. Aí a gente vai lembrar, como que a gente calcula uma constante de equilíbrio? É sempre o quê? A concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, se a gente for escrever a expressão de constante de equilíbrio para essa reação, a gente fica com o quê? A gente ficaria Kc, constante de equilíbrio. Concentração dos produtos, quem são? A gente tem com produtos H3 ou mais. A gente tem OH-, destacando que eu só estou considerando o sentido direto, tá, gente? Sempre que a gente vê um equilíbrio, a gente sempre considera, para escrever a constante de equilíbrio, o sentido direto. E dividido pela concentração dos produtos, ou seja, a concentração de H2O vezes a concentração de H2O vai dar o quê? Concentração de H2O elevado ao quadrado, tá certo? Da mesma coisa. O que a gente vai fazer para a gente contar esse KW? A gente vai fazer o quê? A gente tem alguns dados que são específicos de acordo com as condições de temperatura e pressão e tal. Que são o quê? A gente tem aqui, a concentração da água pura é 55,5 mol por litro. E a gente tem concentração de H3 ou mais, é igual a concentração de OH-, que é igual a 10 a menos 7. O valor é igual. Só que 55,5 elevado ao quadrado é um valor muito alto para a gente trabalhar, tá certo? Então, qual a estratégia que a gente faz aqui para a gente não trabalhar com números altos? Eu vou passar essa concentração da água por outro lado multiplicando. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter Kc vezes a concentração da água elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a concentração de H3 ou mais vezes a concentração de OH-. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma substituição. Essa expressão aqui, para a gente não ficar trabalhando com ela, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que isso aqui vai ser justamente o nosso KW, a constante de autoionização da água. Então, a partir disso, a gente chega na nossa fórmula final, que a gente vai usar bastante, que é o quê? O KW vai ser igual a concentração de H3 ou mais vezes a concentração de OH-. E a gente tem que o KW é um valor fixo, tá certo? É um valor fixo que a gente sempre vai usar, que vai ser esse daqui. 1 vezes 10 a menos 14 mol por litro, tá certo? Essa é a expressão aqui, muito importante, que a gente vai usar direto. E também esse valor fixo, que às vezes uma questão pode te dar a concentração de H3 ou mais, e você precisa saber, como você está trabalhando uma base, você precisa saber a concentração de OH-. Então, ou vice-versa, tá certo? Com os exercícios a gente vai ver como que isso se aplica, tá certo? Diante disso, a partir de agora, a gente vai começar a falar um pouco melhor sobre as forças dos ácidos e bases que a gente vai estar utilizando aqui na Quali, tá certo? Eu dei aqui, por exemplo, de início, dois exemplos de dois ácidos aqui. Que a gente vai ver o quê? A gente tem o HCl e a gente tem o ácido fluorídrico. Se a gente colocar os dois em meio aquoso, os dois se ionizam. Só que a gente observa uma diferença entre eles. O ácido clorídrico, a gente sabe que é um ácido muito forte. Então, ele se ioniza completamente em H3 ou mais e Cl-. Já agora, o ácido fluorídrico é um ácido muito fraco, tá certo? Ele se ioniza cerca de 2%. Então, a gente vai ter um equilíbrio aqui, tá certo? Ele não vai se ionizar completamente, a gente vai ter um equilíbrio. Equilíbrio entre, que vai gerar H3 ou mais e fluoreto. Então, o que a gente entende com isso daqui? Que ácidos fortes, eles não vão ter um equilíbrio predominante ali. Agora, ácidos fracos a moderados, sim. Então, o que a gente tem? A gente tem que não se define constante de equilíbrio para ácidos ou eletrólitos fortes, porque eles vão possuir um grau de ionização aproximadamente 100%. Como aqui é o ácido clorídrico, ele vai se dissociar aproximadamente 100%, porque ele é um ácido muito forte. Enquanto aqui é aproximadamente cerca de 2%, como a gente viu, tem no slide. Então, quanto mais... como o grau de ionização é muito alto, a gente vai ter um sistema simples, que é dado simples, e não reversível para o ácido clorídrico, porque ele não ocorre no sentido inverso. Agora, o ácido fluorídrico, sim, ele pode ocorrer tanto no sentido direto quanto no sentido inverso, porque ele tem um grau muito baixo, tá certo? Diante disso, a gente tem que, quanto mais forte for um ácido, mais fraca é a sua base conjugada.
A gente tem essa relação muito importante. Ou seja, se a gente tem o ácido clorídrico, é um ácido muito forte. Quem é a base conjugada do ácido clorídrico? É o cloreto. Então, essa aqui vai ser uma base fraca, tá certo? Vai ser uma base fraca. Agora, para o fluorídrico, ao contrário. O ácido fluorídrico é muito fraco. Então, a base conjugada vai ser o quê? Forte, tá certo? Essa é a relação importante que a gente tem para gravar. Agora, esse mesmo raciocínio também se aplica às bases, tá certo? O mesmo raciocínio a gente vai usar. Ou seja, por exemplo, a gente tem aqui a amina é uma base muito forte. Então, ela vai se dissociar completamente, gerando NH3 e OH-. Por quê? Ela possui um grau de dissociação aproximadamente 100%. Agora, a amônia, ao reagir com a água, ela é uma base muito fraca. Então, ela vai estar em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, o que ela vai gerar? Ela vai gerar, justamente, ela vai receber um íon, NH4+, mais OH-. Ela vai ter um equilíbrio fraco, menor que 1%, vamos colocar assim. Não é tão menor que 1%, mas vamos colocar que é porque é uma base muito fraca. Então, se é muito fraca, ela não vai ter esse equilíbrio ocorrendo, enquanto a amina, não. Então, a gente tem o que? A mesma coisa. Quanto mais forte for uma base, mais fraco seu ácido conjugado. Então, a gente tem o que? A amina é muito forte. Então, base conjugada é a amônia. Então, ela vai ser uma base fraca. Para a amônia é fraca. Então, o seu ácido conjugado, que é o NH4+, vai ser o quê? Forte. Tá certo? Essa é a relação que a gente tem para gravar. Super simples, super fácil. E, para a gente finalizar essa parte, o que a gente tem? Vai falar sobre como que a gente calcula a constante de equilíbrio para ácidos e bases fracas. Se a gente tem o equilíbrio, por exemplo, os ácidos fracos, a gente tem um ácido HA reagindo com água, a gente vai ter o equilíbrio gerando H3 ou mais e A menos. Se eu for expressar essa constante de equilíbrio, a gente vai representar o quê? Em vez de ser KW para água, a gente vai representar o quê? Ka, A de ácido. A mesma coisa que você vai usar para base. A base a gente vai representar KB, B de base, tá certo? Então a gente vai ter o quê? Como que a gente expressa essa constante de equilíbrio para quê? A gente vai ter concentração de H3 ou mais, vezes a concentração de A menos, dividido pela concentração de quem? HA, certo? Essa é a constante de equilíbrio para um ácido fraco. Por que a gente não coloca água? Porque a água aqui é o solvente do meio. Então a gente não coloca, ela não tem uma concentração específica, tá certo? Então, é isso. E um destaque muito importante é o que a gente tem? Que o Ka de ácidos fracos sempre vai ser menor que 1. Então, esse valor aqui é menor que 1. Então, a gente pode deduzir o quê? Isso daqui é menor que 1. Se eu passar isso daqui para o outro lado multiplicando, eu chego a relação que eu posso chegar aqui. É algo que a gente não vai usar muito, mas é importante a gente saber. A concentração de H3 ou mais, vezes concentração de A menos. Eu vou passar isso para o outro lado. HA vezes 1 vai dar HA. Então, isso aqui vai ser menor que HA. Essa é uma relação também que a gente pode deduzir a partir disso daqui. Para ácidos fracos. Lembrando, isso aqui é apenas válido para ácidos fracos. Mas, basicamente, você pode gravar apenas essa fórmula aqui, porque isso aqui já vai ser o suficiente para você fazer as provas. E essa dedução você pode fazer a partir da definição mesmo na hora. Você não precisa gravar essa segunda fórmula. O mesmo vale para bases fracas. Elas vão ter o KB menor que 1. Como é que é o equilíbrio de uma base fraca? Ou seja, uma base B vai reagir com a água em equilíbrio, gerando BH+, que ela vai receber, ou seja, um H+, vem para ela. Aqui é a mesma coisa, aqui, só que aqui o H+, vai ser doado para a água. Então, disso daqui, a gente vai ter gerar BH+, e OH-. Constante KB vai ser o quê? BH+, vezes concentração de OH-, que é os produtos, dividido pela concentração da base. Diante disso, se isso aqui é menor que 1, então a gente tem o quê? Também não precisa gravar apenas uma relação a mais. Que ela falou em sala, concentração de BH+, vezes concentração de OH- vai ser menor que a concentração da base. Finalizamos então a nossa aula. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários que eu tiro sua dúvida ou fala comigo presencialmente. Então, na próxima parte, a gente começa a falar sobre o mapa ácido-base.